Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui nessa madrugada em mais um momento, em uma breve reflexão que sirva principalmente para fortalecer a nossa fé. Tem muitas pessoas vivendo momentos bastante difíceis e espero que essa mensagem chegue em um momento oportuno. O versículo hoje para nossa breve meditação encontra-se em Colossenses capítulo 2, verso 5, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. Eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. O Paulo escreveu a carta aos Colossenses em um momento muito delicado de sua vida, mas embora seja delicado e ele estivesse passando por prisão, estivesse preso, ele não deixava de exibir o seu coração pastoral e a sua preocupação com aqueles que lhe fora confiados, o rebanho de Cristo. A igreja de Colossenses era uma igreja neófita, tinha acabado de se converter e um ataque em massa de falsos mestres com argumentos muito bem elaborados, tentando convencer os colossenses a seguir uma doutrina parecida com a de Cristo, acrescentando ali alguma adoração a astros e estrelas e também a sacrifício como jejum. E nada contra, irmãos, eu faço muito jejum, mas não é pelos sacrifícios que nós vamos obter o favor de Deus. Isso é uma forma de nós dominarmos o nosso corpo, dominarmos a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Jamais poderíamos comprar a Deus com alguma barganha tola. E era o que a maioria desses falsos mestres ensinavam. Mas Paulo, mesmo longe, ele mostra para nós que se fazia muito presente. Eu aprendo algumas coisas com Paulo a respeito da irmandade em Cristo. Ele diz assim, eu lhes digo isso, aliás, ele fala assim, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. O que ele está dizendo, irmão? O mesmo que ele fala para Romanos: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Hoje em dia é muito difícil encontrar uma pessoa que verdadeiramente exibe sentimentos sinceros por nós. Embora eu saiba que não existem 7.000 que não se dobraram a Baal, sabemos que é muito difícil de encontrar uma pessoa que coloca verdadeiramente um coração, o coração na relação, se entrega de alma, mesmo que a outra pessoa teoricamente não mereça, porque quem de nós nunca fez a pergunta que o filho pródigo fez? Justamente, na verdade, ele nem fez uma pergunta, ele afirmou: eu não sou digno de que meu pai me trate como filho, eu pedirei ele um emprego. Logo depois de se arrepender de comer as bolotas dos porcos. E a pergunta é: quem é digno? Quem é digno? A hora que ele fala com o pai, eu não sou digno de ser chamado de filho. E quem é digno, irmão? Ninguém é digno. Mas mesmo que alguns estejam em fase do processo diferente, nós aprendemos, irmãos, que nós devemos colocar o coração na relação. E quando eu falo de colocar o coração, é se entregar por inteiro, irmão. Logicamente, devemos ficar atentos com, por exemplo, os falsos mestres, os enganadores. Mas aquelas pessoas que têm uma fé firme e participam da visão em Cristo, e nós identificamos, o Espírito testifica em nosso coração, podemos sim ali ter uma entrega. Sim, principalmente aquilo que se refere ao pastor, aquele que cuida, deve colocar a alma na relação, para que haja crescimento, irmão. Ele sabia que os irmãos de Colossenses precisavam ali de um carinho vindo de uma autoridade ou um gigante espiritual como Paulo. Ele fala assim também: e eu me alegro de que estejam vivendo como devem. E um verdadeiro amigo, irmão, uma pessoa que indica, não é aquela que passa a mão no pecado da pessoa, não é. É aquela que fala a verdade e que se alegra de ver a pessoa no caminho certo. Esse é o amigo de verdade. Nós temos muitos amigos por aí que levam a gente para balada, oferecem maconha, oferecem cocaína, mas quando a coisa vai ruim, quando a enfermidade chega, quando a dificuldade chega em casa, são poucos os que ficam. Pouquíssimos mesmo os que perguntam, mesmo que não possam ajudar, vamos dizer, com um cunho financeiro, se importa, pergunta: como que tá, irmão? Você quer dar uma volta? Você quer falar alguma coisa? São poucos
que tem assim, e Paulo ele mostrava justamente essa característica, de se alegrar de ver eles vivendem como devem. E quando nós vemos, irmãos, realmente que uma pessoa teve uma maturação em Cristo e alcançou esse discernimento, realmente nós ficamos muito felizes. Por quê? Porque nós sabemos que é uma questão de tempo dela colher bênçãos, porque quem planta a boa semente, inevitavelmente colherá bênçãos. Eu quero repetir isso. Quem planta a boa semente, inevitavelmente colherá bênçãos mais cedo ou mais tarde. E ele fala, e de que a sua fé em Cristo seja forte. Esse é o principal, irmão. Porque não se trata mesmo da minha amizade ou daquilo que eu possa oferecer para outra pessoa. E sim, se ela tem fé em Cristo, porque é Cristo que nos segura nele. É Cristo que nos mantém de pé. É Cristo que nos leva à terra da promessa. É Cristo que tem poder para cumprir as promessas. É Cristo que tem o poder de nos fortalecer, mesmo que a realidade seja dura, e até mudar a realidade, porque Ele é dono da realidade. Então, se a pessoa está em Cristo, tudo vai bem. E pelo que parece, a fé dos colossenses ainda era uma fé convicta, uma fé forte. E eu me alegro de ver pessoas, sabe, que não se dobram a Baal. E eu, particularmente, eu gosto muito que nós venhamos a aprender sobre isso. E pensando nisso, quero deixar um versículo para vocês que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, diz assim, ó, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Fala justamente do verdadeiro intercessor que sofre junto com a pessoa quando o inimigo ataca. Vamos orar por isso? Senhor, quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã num firme propósito, Pai, de nós nos tornarmos como Paulo, Pai, de nos alegrar e chorar e ali lutar junto com a dificuldade do irmão, assumir a luta, colocar a alma na relação, Pai, se alegrar com o crescimento daqueles irmãos que com muita dificuldade às vezes começaram a caminhar, entendendo, ó Deus, que cada um tem o seu processo. Jamais, Pai, jamais mesmo deixando de lembrar que não apoiamos qualquer ato de injustiça, mas que também não viraremos as costas mediante alguém que esteja enfraquecido e venha a pecar. Não apoiamos o pecado e não somos coniventes com ele, Pai, mas jamais deixaremos de oferecer ajuda àquela pessoa que se encontra caída no momento. Ajuda-nos, Pai, a fortalecer os que precisam. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Irmão, irmã, mesmo que a fé enfraqueça, saiba que existem pessoas que amam você. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.